Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor de física aqui no canal Exatos e Minutos. Galera, principalmente galera do terceiro ano, vamos fazer aqui um projeto de revisão da semana que nós vamos colocar aqui para você aqui no canal, tá certo? Também com a gente que nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós estudamos essa semana após a vinheta. Então, galera, essa semana nós estudamos sobre a troca entre as cargas elétricas. Nesse caso seria o atrito. Então, de forma de eletrização, vimos a parte do atrito, vimos a parte do contato e vimos a parte de indução. Vamos ver cada uma delas, começando com o atrito. Então, o atrito vai ocorrer a troca entre as cargas elétricas. Vamos mostrar para você aqui na imagem. Então é só, galera, já colocamos para você aqui uma imagem mostrando para você a questão que você tem dois corpos que eles estão neutros, nesse caso seria o vidro e um pano. Então temos que ficar atentos justamente antes, durante e depois, a forma de eletrização. Então antes, ambos eles estão neutros. Então se você pode perceber aqui que tantas cargas positivas e você tem aqui cargas negativas, ó. Então duas cargas positivas e duas cargas negativas. No mesmo caso aqui também, nesse caso da lã, duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então o que acontece? Quando isso é antes, estão neutro. O número de cargas, nesse caso, elas são idênticas. Durante, eles vão começar a se atritar. Então, se atritando, o que vai acontecer? Depois, haverá uma troca de cargas elétricas. Ou seja, as duas cargas elétricas que estavam aqui na lã irão transferir para o vidro. E as duas cargas, nesse contexto que nós iremos aqui mostrar para você, ao final, nesse caso aqui, as duas cargas, nesse caso do vidro, irão migrar para onde? Irão transferir elétrons para nesse caso, para a lã. Então, duas cargas foi para o vidro e duas cargas negativas foram para onde? Nesse caso, para a lã. Isso, depois, quando eles se separam, vai acontecer que houve uma troca entre as cargas elétricas. Então, o atrito, ela se dá devido a esse processo. Haverá apenas uma troca de cargas elétricas. O interessante é que no atrito não haverá perdas, nem de um material em relação a outro material, tá? Levando em consideração o princípio da natureza, tá certo? Então, ou seja, esse é a primeira forma de eletrização que nós estudamos essa semana. Vamos para o nosso segundo, que seria a questão do contato. Então, galera, vamos falar do nosso segundo, nesse caso, forma de eletrização. Temos aqui o contato. O que acontece? Você tem aqui uma carga, nesse caso, que é positiva. O corpo é neutro. O que vai acontecer? Haverá uma transferência de carga para esse corpo que é neutro. Então, a mesma carga que eu vou transferir para esse corpo que é neutro, quando eu toco nele, vai ser justamente a mesma carga que tocou no corpo neutro, nesse caso, que é a carga positiva. Se fosse aqui, professor, uma carga negativa, tocasse no corpo que é neutro também, ó, ocorreria também a forma de transferir a mesma carga para esse corpo que nesse exato momento ele encontra-se, nesse caso aqui, neutro, tá? Então, antes, durante, você acaba transferindo, nesse caso aqui, elétrons. Aí o que vai acontecer? Quando você separa, esse corpo que era neutro, ele vai ficar com a mesma carga, nesse caso que o corpo estava neutro nesse exato momento, tranquilo? Então, galera, vamos aqui falar da indução, que seria a última forma de eletrização que você pode transferir elétrons para esse corpo nesse contexto. O que acontece? Você tem aqui uma carga que ela está carregada positivamente. Nesse caso aqui seria o nosso indutor, tá? Nesse caso, o indutor. O indutor, ele vai se aproximar justamente desse corpo que nesse exato momento ele encontra-se neutro, tá? Quando ele se aproxima, olha o que vai ocorrer. Haverá uma separação das cargas nesse contexto aqui dessa superfície, vamos dizer que esse condutor aqui. O que vai acontecer? Irão migrar para a proximidade do indutor as cargas negativas, que nesse caso que são cargas opostas em relação a um indutor, que nesse caso seria a carga positiva. E do outro lado da superfície, um pouco mais afastada,
eu vou ter aqui a carga positiva, tá? Carga positiva no contexto. Por quê? Pela lei de atração e repulsão, mais próximo do indutor positivo, eu vou ter justamente a questão da polaridade, ou seja, a separação que eu vou ter, vou ter uma certa migração dessa carga negativa para a superfície mais próximo do indutor, que no caso seria a carga oposta. O que acontece? Durante esse processo, eu vou ligar um aterramento. Para que eu preciso ligar esse aterramento? É o fio terra. Esse fio terra ele veio justamente da Terra para ver como é que está esse corpo que está sendo eletrizado. Então, a princípio, esse fio terra, ele vai ser uma carga negativa. Então, pelo processo de atração, o que vai acontecer? Vai subir elétrons, ou seja, vai subir elétrons da Terra para esse condutor aqui. E quando ele sobe, olha o que vai acontecer. Ele vai ter mais carga, ó. Lembra? Ele tem 3 aqui, né? Então ele vai ter 4 cargas, ou seja, ele vai ter 4 cargas negativas para apenas 3 cargas positivas, tá? 3 cargas positivas. Ou seja, então falamos que esse corpo esse corpo induzido, ele vai ter carga oposta ao indutor. Então, o que eu faço? Vou separar o indutor, nesse caso aqui no induzido, ou seja, vou afastar. O que vai acontecer? Então, falamos, que o induzido ele vai ter carga oposta em relação ao indutor. Qual é a diferença da indução para o atrito e contato? O atrito e contato, você precisa estar em contato, o nome já está dizendo, né? As superfícies precisam se tocar. Agora, diferente da indução, que isso ocorre à distância, tá? Isso ocorre à distância. Aí é o perigo quando você tem uma indução eletrostática, quando você já começa a estudar essa parte, justamente o princípio dos relâmpagos. Ou seja, os relâmpagos, eles conseguem estimular o aparecimento de cargas sobre um condutor e lá na frente nós vamos falar que isso acaba induzindo o aparecimento de corrente elétrica. Então sobrecarrega o circuito, e esse circuito, como você tem ali corrente elétrica e consigo você tem energia elétrica, pode ocorrer do aparelho se danificar, ou trazendo danificações para a rede elétrica e assim vai. Tá certo, galera? Vamos mostrar aqui para você agora a revisão da lei de Coulomb, tá? Que nós também comentamos essa semana para você. Bem, galera, a lei de Coulomb, tudo que nós comentamos está relacionada justamente com a interação entre as cargas elétricas. Então, cargas elétricas nós comentamos com você, ó, carga positiva. Nesse caso aqui, pela lei de Dunfaim, pela lei da atração e repulsão, então já sabemos aqui que elas vão se repelir, tá? Se repelindo, então não consigo acontecer o processo de atração, ou seja, vai acontecer uma certa repulsão entre essas cargas. Quando você tem cargas de sinais, mesmos sinais, vai ocorrer esse processo de repulsão entre essas cargas. Agora, quando você tem carga de sinais opostos, o que vai acontecer, professor? Vai ter um processo de atração, tá? Essas cargas vão se atrair. Por quê? Porque os opostos se atraem. Uma coisa que é interessante aqui você entender que, querendo ou não, dessa interação vai interagir diretamente o que nós chamamos de força elétrica. Então, toda vez que eu falar de lei de Coulomb, eu estou relacionando a interação elétrica ou a força elétrica que vai ocorrer entre essas cargas, ou de natureza repulsiva ou de natureza atrativa. A fórmula que nós temos que colocar aqui para você da lei de Coulomb é uma relação que é o F, que é dado em força, sempre força tem que ser dado em newtons. K, isso aqui é uma constante eletrostática, tá? É uma relação entre o Qzão e o Qzinho, a gente pode colocar aqui, ou pode ser em módulo, tá? Trabalhamos nesse módulo porque isso é um valor absoluto. Todo módulo é um valor absoluto. Caso você tenha, no cálculo matemático, você perceber que a força ela deu negativo, então ali ela vai recorrer a esse conhecimento de você vai ter que inverter o sinal. Então, o módulo de um valor negativo, nesse caso, quando você está trabalhando força, tem que ser sempre valor o quê? Absoluto, tá? Valor positivo nesse contexto, tá? Dividido
pela distância que vai separar essas cargas. Uma coisa que é interessante você entender a questão da interpretação da fórmula. Primeiro, quando você tem um produto entre as cargas, isso aqui, a força elétrica ela vai aumentar, seja de repulsão ou seja de atração. Agora, quando você tem aqui a relação entre a distância e a interação, ou seja, a força, então afirmamos que elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Uma aumenta e a outra vai diminuir. Vamos colocar aqui para você um exemplo para que você possa entender legal aqui na nossa explicação. Então, olha só, colocamos aqui para você uma ideia interpretativa. Eu coloquei aqui de vermelho a distância entre essas duas cargas. Vou chamar aqui de Q1, vou chamar isso aqui de Q2, tá? Então, o que vai acontecer? Automaticamente, podemos aqui perceber que vou ter uma distância qualquer. Quando eu aproximo esse Q1 do Q2, ou seja, uma distância menor, o que vai acontecer, professor? Vai acontecer uma certa... eu vou aumentar a interação, vou aumentar ou pode ser de uma forma atrativa, vou tentar fazer, ou vou tentar e vai acontecer a forma repulsiva. Vamos colocar de natureza o que? Atrativa, ou seja, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, o que vai acontecer, professor? Vai ocorrer um processo de atração. Essa atração ela ocorreu por quê? Porque você aumentou a distância, perdão, você diminui a distância. O que vai acontecer? A interação vai aumentar. Na distância D1, o que vai acontecer? Você vai aumentar a distância. Aumentando a distância, automaticamente a interação ela vai diminuir, galera. Tá certo? Então, essa foi a nossa revisão da semana. Logo mais estaremos mostrando para você a parte de campo elétrico, tá certo? E potencial elétrico, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.